e vamos discutir um pouquinho sobre micro-ondas, então. O título já foi colocado, a questão de visões e tendências. Essa é uma visão geral do que eu pretendo discutir, falar um pouquinho, então, uma breve informação geral sobre micro-ondas, certamente todos conhecem o tópico. Em seguida, sobre amostras orgânicas, amostras inorgânicas, e já na fase mais final, considerações sobre a questão de métricas para avaliar o quão verde é um determinado procedimento assistido por radiação micro-ondas, um procedimento de gestão assistido por radiação micro-ondas. Vejam que tudo isso inicia em 1975, um trabalho clássico publicado no Analytical Chemistry, ou seja, há 5 décadas exatamente, naquele momento utilizando um forno de micro-ondas doméstico. Isso evoluiu muito, nós temos toda uma instrumentação dedicada a fornos de micro-ondas laboratoriais, considerando aspectos de segurança, considerando os frascos reacionais, que a gente discutirá um pouco sobre isso. E ao longo dessas 5 décadas de evolução, nós observamos, como é natural, uma série de livros que discutem a teoria, as aplicações, os fundamentos. Isso começa em 1988 com Jesse Kingston, em seguida 1997 com Kingston e Haswell. Em 2003 nós temos um livro editado por Master e Sturgeon. Nós temos em 2007 o professor Marco Aurélio também editando um livro, Trends in Sample Preparation. Em 2014 o livro editado pelo professor Érico, e 2019 a segunda edição de um livro editado pelos professores Krug e Fábio Rocha, do Sena USP Piracicaba. Então, certamente nós temos uma vasta literatura, não só em livros, mas também em artigos, e certamente todos nos trazem muitas informações sobre o uso dessa tecnologia no preparo de amostras. Um dos textos que eu sempre gosto de lembrar é esse publicado nas páginas A do Analytical Chemistry, em 2001. Esse texto foi publicado pelo grupo do professor Skip Kingston, e entre tantas coisas que ele coloca, eu acho interessante essa questão de que não é mais necessário aceitar a questão de que a instrumentação havia evoluído muito e o preparo de amostras não, que nós já tínhamos um preparo de amostras que poderia acompanhar, que pode acompanhar a evolução da instrumentação analítica de medições. E também acho interessante essa frase colocada aí do lado direito, onde é dito, é previsto em 2001, que os equipamentos, os instrumentos de fornos de micro-ondas iriam se tornar tão necessários e tão comuns em laboratórios como espectrômetros, como cromatógrafos, e que isso seria parte da instrumentação analítica que usamos em laboratórios. Eu diria que sim, eu acho que cada vez mais nós estamos nessa situação, e certamente neste período, até 2001, posterior 2001, até este momento que estamos conversando, certamente nós vimos muita evolução de instrumentação e aplicações. Vejam, nós sempre pensamos na etapa de preparo de amostras como uma etapa muito crítica. Eu gosto desta imagem, onde ela coloca a conclusão de um estudo interlaboratorial, e onde foi perguntado aos participantes deste estudo interlaboratorial se houve alguma dificuldade, qual foi a dificuldade. E vejam que a dificuldade mais citada, né, a maior barra aqui, está no preparo de amostras. Eu diria que isso não chega a ser surpreendente, nós sabemos o quão crítico é o preparo de amostras, e certamente mais crítico ainda quando pensamos em determinação de baixas concentrações. Vejam que vem o erro humano na segunda, vem problemas de equipamento, calibração e tantos outros aspectos, mas sim, certamente, o preparo de amostras se destaca como o ponto mais crítico. Isso é discutido de forma mais ampla nessa primeira referência, e uma breve nota também no Analytical Methods, também discutindo essa observação, desta avaliação deste estudo interlaboratorial. Quando pensamos em uma química aperfeiçoada, usando a radiação micro-ondas, neste texto que eu tive a oportunidade de colaborar em 2016, sobre a aplicação desta tecnologia para determinação de baixas concentrações, e daí essa ideia do Think Blank, parte da ideia é o seguinte: se a gente pensa em tudo o que ocorreu, e nós vamos discutir um pouco disso,
não é simplesmente o aquecimento rápido. Sim, certamente o aquecimento é rápido, mas entendemos que existem uma série de benefícios decorrentes do uso dessa tecnologia, benefícios que, inclusive, beneficiam toda a questão de análise de traços. Parte da ideia é que, ao buscar um melhor entendimento desses processos, entendendo, inclusive, o mecanismo do que ocorre dentro de um forno, dentro de um frasco de digestão, nós podemos ter um melhor controle desses processos. Tendo um melhor controle, nós teremos brancos analíticos melhores, mais baixos. E com isso, nós melhoraremos as medidas feitas usando uma instrumentação analítica que cada vez mais apresenta alta sensibilidade. E tudo isso em conjunto traz, né, os caminhos para que cada vez mais nós tenhamos descobertas científicas sólidas e muito bem estabelecidas a partir de dados analíticos consistentes, rastreáveis e tudo mais, né? Então, sim, é bem mais do que o aquecimento rápido. Vejam, este é um artigo de revisão, publicado na Atalanta de 1996. Eu me lembro quando foi publicado, me chamou bastante atenção, um trabalho bastante completo, vejam, páginas 1207 a 1268, então um trabalho bastante extenso. E se nós pegarmos simplesmente um retrato de uma das tabelas para amostras biológicas, nós percebemos algo que naquela época, 1996, era um tanto quanto razoável pensar que fosse assim, que o uso combinado de ácido nítrico e ácido perclórico, por exemplo, para amostras de fígado bovino, para amostras de cabelo, de unhas, e hoje em dia eu diria que a gente pensa de outra forma, considerando a evolução dos frascos de digestão, considerando a evolução do entendimento do mecanismo, eu diria que para amostras orgânicas, para digestão em frascos fechados, dificilmente nós precisaremos recorrer a um reagente tão crítico quanto ácido perclórico. Vejam, se nós dermos um salto e olharmos esse trabalho de revisão de 2017, publicado no JAS, nós vamos ver vários procedimentos para amostras similares, por exemplo, os materiais agronômicos, feijões, café, aqui nós temos diesel e biodiesel, e se nós olharmos e pensarmos nas condições de digestão, vejam que são massas de amostras que vão de 100 a 500 miligramas, vejam que são volumes relativamente reduzidos de reagentes, e esses reagentes são concentrações relativamente diluídas de ácido nítrico, desde um 7 mol por litro, 4 mol por litro, 3,5 mol por litro. Esse último é alguma coisa da ordem de 4 mol por litro. Então, não só a demonstração de que não é necessário o uso de ácido perclórico, como também a demonstração de que é possível a digestão com soluções mais diluídas de ácido nítrico e frequentemente associadas a peróxido de hidrogênio, como em breve discutiremos. Vejam, quando pensamos num procedimento de digestão ideal, nós desejamos que este procedimento seja capaz de digerir massas elevadas de amostras, que gere digeridos que sejam aptos à análise multielementar, porque frequentemente nós vamos usar algum método multielementar para a determinação desses analitos, pensando em análise inorgânica, mas raciocínio similar poderia ser feito para análise orgânica. Segurança sempre será fundamental. A ideia é que tenhamos capacidade de preparar um grande número de amostras simultaneamente, e esse parâmetro eu considero muito importante, deve ser fácil de usar. Eu sempre penso que se não for fácil de usar, dificilmente será adotado, será utilizado em análise de rotina com grande número de amostras. E vejam que aqui destacado a questão da química verde, né? Então, a química verde como um parâmetro, sim, cada vez mais importante e que nós vamos discutir vários aspectos nesta nossa discussão sobre alguma coisa sobre o estado da arte em fornos de micro-ondas para análise elementar. Quando pensamos nos digeridos, nós buscamos digeridos que sejam estáveis, que apresentem baixa acidez residual, um baixo conteúdo de carbono residual e baixa concentração de sólidos dissolvidos. Quando nós pensamos nessas características, nós estamos pensando tanto na introdução da amostra via formação de um aerossol, usando nebulizadores, câmaras de nebulização, quanto também em eventual ataque a componentes do instrumento, né? Então, quando pensamos em o que é ideal
considerando o procedimento, e o que é ideal, considerando as características do digerido. Frequentemente, essa digestão será feita em frascos fechados. E por que frascos fechados? Vejam, obtém-se um melhor desempenho devido à alta temperatura e à alta pressão. A alta pressão não é algo que nós queremos, mas é algo que acabamos gerando pelo fato de trabalhar num frasco fechado e que possibilita trabalhar em alta temperatura, mesmo para um reagente que apresenta um ponto de ebulição baixo, como o ácido nítrico, quando a pressão atmosférica, né? Alguma coisa da ordem de 122 graus Celsius da pressão atmosférica. Em fornos de micro-ondas, nós podemos pensar em alguma coisa da ordem de 260 graus Celsius ou mesmo mais que isso. Vejam que, trabalhando em frasco fechado, então, não haveria contaminação devido ao ambiente laboratorial, não há perdas de espécies voláteis, é possível diminuir o consumo de reagentes, considerando as condições reacionais estabelecidas nesses frascos, como já discutiremos, há brancos analíticos melhores e, consequentemente, melhores limites de detecção. Tudo isso levando a digestões eficientes, que no caso de amostras orgânicas, frequentemente é estabelecida determinando o conteúdo de carbono residual, que é facilmente estabelecido tanto por ICP-OS quanto por ICP-MS, esse carbono dissolvido na solução. Quando pensamos em vasos fechados, também tem alguns atributos necessários na tecnologia que foi desenvolvida para que esses frascos se tornassem confiáveis e seguros de trabalho. Vejam, nós temos que escolher um material que seja transparente à radiação micro-ondas. Frequentemente, polímeros, vidro, claro que aí a gente tem que pensar na espessura e, eventualmente, algum tipo de camisa, quartzo. Nós precisamos de materiais que tenham inércia química, alta pureza e que não apresentem porosidade, particularmente porosidade quando pensamos em ciclos sucessivos de aquecimento e resfriamento. Junto com isso, esses frascos precisam apresentar resistência mecânica, resistência térmica, suportar temperaturas elevadas, e a resistência à pressão elevada, né? Então, tudo isso nós precisamos que esses frascos apresentem. Em um custo que seja aceitável e com um tempo de vida útil elevado. Nós vamos ver que dentro de aspectos da química verde, uma das preocupações também é o futuro, quando esse frasco tem que ser descartado. Idealmente, ele deveria ser reciclado, mas eu diria que ainda não chegamos lá, mas é algo que a gente tem que considerar. Vejam, então tá. Para amostras orgânicas, é bastante estabelecido que é possível fazer a digestão com soluções diluídas de ácido nítrico. De imediato, a gente percebe que, se é assim, nós temos uma vantagem em termos de custo e segurança, e nós vamos ter brancos analíticos mais baixos, porque se usamos o mesmo volume de uma solução mais diluída, certamente nós estamos introduzindo uma menor concentração de metais daquele reagente, porque claro que mesmo um reagente com pureza analítica tenha alguma contaminação, né? E sim, nós podemos purificá-lo usando uma destilação a baixa temperatura, ligeiramente abaixo do ponto de ebulição. Então, tem recursos que nós podemos ainda melhorar mais essa questão. A acidez residual também deve ser baixa, e isso é mais facilmente obtida quando usando essas soluções com baixa concentração de ácido nítrico. Vejam que, para isso se tornar viável, né, é aquela questão de tanto pensar nos experimentos quanto pensar no que está ocorrendo, né, a formulação de hipótese e a execução de experimentos que possibilitem entender. Desde o artigo Analytical Chemistry de 2001, que eu citei no início da nossa discussão, grupo do Skip Kingston, estava claro que existe um gradiente de temperatura dentro desses fornos de micro-ondas, dentro desses frascos de digestão. Vejam, a radiação micro-ondas é essencialmente absorvida pelas soluções, contendo íons e dipolos. Isso faz com que o frasco deve ser transparente à radiação, então a solução é diretamente aquecida ao interagir com essa radiação micro-ondas, e, pelo menos no início do ciclo de aquecimento, a parede do frasco não é aquecida.
Então, existe um gradiente de temperatura e também existe um gradiente de temperatura, pois a fase de vapor não absorve apreciavelmente a radiação micro-ondas. Então, existe um gradiente de temperatura com relação à fase líquida e à fase de vapor, e esse gradiente de temperatura é algo que, pelo menos na compreensão que fomos tendo ao longo de vários trabalhos na literatura, o efeito do porquê é possível trabalhar com ácido nítrico diluído. E a ideia básica está resumida aqui, preparada pelos professores Érico Flores e César Bise, da Universidade Federal de Santa Maria. Vejam, então, temos um gradiente de temperatura devido a essa interação da radiação micro-ondas com a solução. Se for um ácido nítrico diluído e se for a digestão de compostos orgânicos, nós temos, então, a formação principal de NO. Esse NO encontra oxigênio no interior deste frasco e é oxidado a NO2. Devido ao gradiente de temperatura, ocorre um processo de condensação. Esse NO2 condensado é reabsorvido em solução e sofre uma reação de desproporcionamento, regenerando o ácido nítrico. E a ideia é que isso seguiria ocorrendo enquanto tivermos compostos orgânicos na solução a ser digerida e enquanto tivermos oxigênio em fase gasosa. Uma série de trabalhos, uma série de experimentos mostraram, aparentemente, né, de tudo o que já foi publicado até agora, que sim, este modelo funciona. Um outro teste feito também é a questão de, e o papel do peróxido de hidrogênio? Devemos, não devemos usar? É um auxiliar às digestões com ácido nítrico? E o que nós observamos, através de experimentos onde, em um momento, o frasco era pressurizado com oxigênio, em outro momento, o frasco não era pressurizado, e em outro momento, ele não era pressurizado, mas adicionava-se peróxido de hidrogênio. E o que observamos é que esse peróxido de hidrogênio é decomposto, como sabemos, sob aquecimento a água e oxigênio, e esse oxigênio teria o mesmo papel de oxidação do NO, gerando o NO2 e todo aquele ciclo de reações ocorrendo para a regeneração do ácido nítrico. Então, o que nós observamos nesses trabalhos, já publicados há um bom tempo, é que a adição de peróxido de hidrogênio teria um papel muito similar ao uso de pressurização com oxigênio e consequentes efeitos sobre a regeneração do ácido nítrico. Então, acho que isso foi ficando bem estabelecido para amostras orgânicas. Um outro ponto que eu gostaria de comentar também é que, considerando toda a evolução dos frascos de digestão, também é interessante pensar do que obtemos quando podemos escolher um tipo de frasco ou outro tipo de frasco para conduzir uma determinada digestão. Então, o que foi feito nesse trabalho publicado no JBCS no início de 2021? E a ideia aí foi o seguinte: nós trabalhamos com um tecido vegetal, farinha de arroz, um tecido animal, o fígado bovino, e nós trabalhamos com 3 tipos diferentes de frascos reacionais. Um frasco que é tipicamente usado no sistema de câmara única de reação, o Maxi 44, que é um frasco mais longo, mais alto e que não suporta pressões tão elevadas, e um frasco menor, mas que suporta, está desenhado com o tipo de dispositivo que é utilizado, o tipo de design para suportar pressões maiores. E nós trabalhamos para essas 2 amostras com concentrações ácidas de 0,35, 0,7, 1,4 e 3 mol por litro. A ideia foi sempre aplicar o mesmo ciclo de aquecimento, um programa de aquecimento que iniciava a 100 graus Celsius e subia até 200 graus Celsius, independente do frasco utilizado, e que este programa, aplicado durante 30 minutos, a massa de amostra era de meio grama de fígado bovino ou de farinha de arroz, e, de novo, essas as concentrações de ácido nítrico. E aí, ou somente ácido nítrico, ou uma mistura de ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, usando essas mesmas concentrações, de 0,35 a 3. E o que nós fizemos sistematicamente, e eu só vou mostrar um detalhezinho aqui, o que fizemos sistematicamente foi comparar as digestões desses materiais nestes frascos. Na presença de peróxido de hidrogênio é melhor.
né? Então, vejam, isso é o fígado bovino sem peróxido, com peróxido, essa é a farinha de arroz com peróxido e sem peróxido. E vejam que nós temos digestões para a farinha de arroz, eu diria, bastante convincente. Vejam, eu estou fazendo uma análise simples, apenas uma observação visual, os dados estão no artigo, carbono residual e tudo mais, mas vejam, aqui parece uma digestão eficiente, com 0,35 mol por litro de ácido nítrico para a farinha de arroz, aqui não tão eficiente, mas de qualquer forma melhor do que o que a gente observa sem o peróxido de hidrogênio. E vejam, então esse é o vaso que não suporta alta pressão e é aquele vaso alto, é aquele vaso que tem esses 23 centímetros de altura e, portanto, tem um maior gradiente de temperatura. Por outro lado, quando usando aquele frasco mais baixo, que tem alguma coisa da ordem de 13 centímetros, vejam que a digestão foi menos eficiente se a temperatura foi estabelecida até 200 graus Celsius para fins de comparação. Então, vejam que nesse caso, por exemplo, o fígado bovino nesse frasco mais baixo e que suporta uma maior pressão, não foi efetivo com 0,35 mol por litro e também não foi efetivo para a farinha de arroz. 0,70 mol por litro já melhora a efetividade quando em presença de peróxido de hidrogênio. Tá? Então, a ideia desse trabalho foi mostrar a questão do um mesmo ciclo de aquecimento, uma mesma temperatura máxima, mesma concentração de ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, mas o que ocorre em função da escolha do frasco? E, mais uma vez, penso eu, fica demonstrado o papel do gradiente de temperatura nesse processo de regeneração do ácido nítrico. Então, isso ficou demonstrado nesse trabalho no JBCS, publicado em 2021. Então, eu diria que nós temos uma situação que, em geral, obviamente, sempre é possível pensar em exceções que não serão dessa forma, mas, em geral, para amostras que têm um alto conteúdo de orgânicos, tecidos biológicos, tecidos animais, amostras agronômicas, nós conseguimos fazer uma digestão usando ácido nítrico diluído e entendemos o porquê, pelo suposto mecanismo, e peróxido de hidrogênio como fonte de oxigênio. O que tem ocorrido em termos mais recentes é uma diminuição dessa concentração de ácido nítrico e também digestões somente com peróxido de hidrogênio. Isso é algo que vem ocorrendo na literatura mais recente. Vejam, esse é um trabalho feito na Coreia do Sul, e aqui nesse caso, eles trabalharam a uma temperatura alta, 250 graus Celsius, usando um sistema de câmara de reação única, e com o procedimento estabelecido, foi possível digerir 0,25 gramas de leite, usando apenas 6 mililitros de uma solução 0,1 mol por litro de ácido nítrico e um volume 2 mililitros de peróxido de hidrogênio. Então, vejam que é uma concentração extremamente baixa de ácido nítrico, 0,1 mol por litro, para essa digestão, e entendo que isso está intimamente relacionado com essa alta temperatura que é possível atingir nesse sistema de câmara de reação única e também em outros fornos de micro-ondas, dependendo, claro, do rotor, dependendo do frasco de digestão. Como eu comentei, mais recentemente a gente observa, a partir de 2016, a gente observa alguns trabalhos usando apenas peróxido de hidrogênio. Tal como o trabalho anterior, que não é somente peróxido de hidrogênio, mas aqui também a temperatura de digestão é elevada, né? Então, vejam, a digestão de leite, a digestão de mel, de farinhas, de medicamentos, usando apenas peróxido de hidrogênio. Aqui nós temos um trabalho usando microvolumes de urina e soro, e também um pequeno volume de peróxido de hidrogênio, apenas peróxido de hidrogênio, e também levando uma digestão muito eficiente com um teor de carbono residual bastante baixo. Então, vejam que isso também está ocorrendo. Eu diria que é interessante, inclusive do ponto de vista de química verde, mas aí temos que pensar com cuidado, e certamente os autores consideraram isso nos desenvolvimentos, a questão de segurança ao utilizar somente o peróxido de hidrogênio durante a digestão. Então, pensando em matrizes orgânicas, eu diria que nós temos uma situação onde realmente, usando frascos fechados, nós temos um melhor controle de perdas e contaminação, nós temos procedimentos desenvolvidos usando um volume pequeno de reagentes que geram brancos analíticos baixos, menor volume de resíduos, isso também é importante no contexto de química verde, e digestões feitas com ácidos menos concentrados, né? Vejam que a última que eu mostrei com leite
naquele trabalho da Coreia do Sul, era 0,1 mol por litro de ácido nítrico. Então, isso certamente é interessante. E essa questão do uso de peróxido de hidrogênio como fonte de oxigênio associado ao ácido nítrico. A questão do gradiente de temperatura, né, e o tipo de interação da radiação micro-ondas com soluções contendo íons e dipolos, a redução de gases lançados ao ambiente e a eficiência de digestão, que frequentemente para amostras orgânicas é estabelecida considerando o teor de carbono residual após a digestão. Uma observação que eu queria fazer também é que também foi demonstrado nesses dois trabalhos publicados no Microchemical Journal e no Analytical Methods, que é possível não só fazer a digestão com ácido diluído, fazer as medidas, no caso desses dois trabalhos, essas determinações foram feitas usando ICP óptico e ICP associado a espectrômetro de massas, e, portanto, é possível reduzir a quantidade de reagente para o preparo de amostras. Nesses dois trabalhos, a particularidade também fica evidente que é possível reciclar o ácido. É possível, então, usar um destilador subboiling, uma destilação feita a uma temperatura ligeiramente abaixo do ponto de ebulição, e esses digeridos que já foram medidos, os analitos já foram determinados, esses digeridos podem ser purificados e, tal como apresentado nesses dois trabalhos, é possível novamente utilizar esse ácido para outras digestões. A ideia, então, de reduzir, reciclar e reutilizar o reagente. Eu penso que isso também é outra coisa que nós temos que pensar no contexto de química verde. Se pensarmos em um fluxograma para amostras orgânicas, a visão é alguma coisa assim. Claro que isso é um contexto geral, certamente cada um de vocês tem exemplos específicos onde isso não funcionaria tão bem. Mas a ideia básica é que conseguiríamos usar ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, devido à escolha do frasco de digestão, sensores para acompanhamento de temperatura, aplicamos o ciclo de aquecimento, temos um digerido, medimos o teor de carbono residual, observamos as características visuais da solução. Se isso for satisfatório, fazemos as medidas. Se isso não for tão satisfatório, geralmente para amostras orgânicas nós não precisamos mudar os reagentes, mas sim aumentar a temperatura de trabalho. Isso também é algo que eu diria que é lógico quando a gente pensa em termodinâmica e cinética, a questão de aumento de temperatura. Não adianta muito aumentar o tempo do ciclo de aquecimento se a temperatura não for suficiente para que os processos de oxidação ocorram. Então, eu diria que esse fluxograma dá uma ideia do desenvolvimento para amostras orgânicas. Quando pensamos em amostras inorgânicas, aí nós já temos um panorama bastante complexo. Se pensarmos em ligas metálicas, vidros, catalisadores, minerais, materiais cerâmicos, certamente vasos fechados ajudam, certamente nós precisamos de altas temperaturas, mas aqui surge um aspecto onde a escolha dos reagentes é muito crítica. Eu diria que nós temos que pensar de forma muito crítica qual é o material, qual é a composição desse material, quais são as ligações presentes nesse material e, portanto, que ligações devem ser quebradas para que nós consigamos obter uma solução representativa. Frequentemente, nós relacionamos, penso eu, a eficiência de gestão com o fato de não ter sólidos residuais. Eu diria que isso não é tão crítico quanto talvez a gente considere. Talvez tenha alguma forma de pensar um pouco diferente sobre isso. Talvez o ponto-chave, mais do que não ter sólidos residuais presentes no digerido, talvez é a garantia de que nós conseguimos transferir para a solução os analitos que devem ser determinados. Então, nós teríamos que provar que, mesmo não tendo uma digestão onde todo o sólido foi digerido, mas os elementos de interesse foram transferidos para a fase líquida do digerido. Se isso é viável, nós podemos usar misturas ácidas mais complexas e combinar essas misturas ácidas mais complexas com alta temperatura. Nós testamos essa hipótese pensando na nova legislação da farmacopeia, a United States Pharmacopeia, mas isso também está ocorrendo na Europa, isso também está ocorrendo no Brasil, e hoje há uma prescrição de que 24 possíveis impurezas devem ser determinadas em medicamentos. O que nós fizemos testando a hipótese de
talvez não seja crucial ter uma solução perfeita, talvez nós podemos ter parte da amostra não digerida, por exemplo, parte de um recipiente não digerido, mas nós temos que provar isso. E o que nós fizemos foi o seguinte, usando um sistema de câmara de reação única, nós aplicamos a digestão em 3 condições, na verdade. Num caso, era digestão completa, usando água régia invertida. No outro caso, era uma digestão parcial, usando soluções contendo 7 e 2 mol por litro de ácido nítrico, para 9 tipos de medicamentos. O que nós observamos ao trabalhar dessa forma e ao pensar nessa hipótese de que, mesmo que haja resíduos sólidos na solução, é importante demonstrar, né, a eficiência da digestão, avaliando se a determinação dos analíticos foi quantitativa. E, claro, para fazer isso, nós comparamos, então, os 2 resultados. O resultado onde a digestão foi completa, usando a água régia invertida, concentrada, e o resultado onde a digestão foi parcial, usando as soluções de ácido nítrico mais diluídas, 7,2 mol por litro. Observamos que não houve nenhuma diferença nos resultados. Então, que aparentemente, e obviamente isso é um procedimento que tem que ser demonstrado para cada tipo de amostra que estivermos considerando, cada material inorgânico que estivermos considerando, mas sim é possível pensar nisso desde que a gente prove que os analíticos foram de fato disponibilizados em solução. Um outro exemplo que eu gostaria também de apresentar é a digestão do alfa-espodumênio, que é creio que o principal mineral como fonte de lítio, e o lítio que se tornou um elemento tão crítico para a produção de baterias para os carros elétricos, né? Então, a análise química de alfa do espodumênio se tornou muito importante. O que nós fizemos nesse trabalho, publicado há 3 anos, foi tentar entender melhor as reações, tentar controlar melhor as reações e sempre buscando aquela questão de medidas mais eficientes. E o que nós observamos com a ajuda da literatura, e usamos esse efeito, é que o espodumênio tem 3 formas polimórficas, e que a forma que ocorre na natureza é a forma alfa, e essa forma alfa é altamente resistente ao ataque químico. Por outro lado, também encontramos na literatura que a radiação micro-ondas age sobre essa fase alfa e converte essa fase alfa na fase beta, e essa fase beta é mais facilmente atacada. Usando esse recurso, e nós fizemos alguma medida em difração de raio-x para ver a formação dessa fase beta, foi possível mostrar que foi possível, então, normalmente a digestão é feita combinando fusão e digestão ácida, né? Então, um procedimento longo, combinando 2 estratégias para preparo de amostras. O que nós fizemos num forno de micro-ondas com frascos fechados foi mostrar que é possível, então, fazer a digestão com ácido sulfúrico, ácido fosfórico e pequenos volumes de ácido fluorídrico diluído, ou mesmo sem usar ácido fluorídrico, mas usando fluoreto de amônio, que é menos crítico do que ácido fluorídrico. Tá? O programa de aquecimento é longo, o programa de aquecimento é de 60 minutos, mas, de qualquer forma, muito mais rápido do que o programa de aquecimento convencional, e também se nós pensarmos num procedimento que envolva fusão e digestão. E a temperatura máxima de trabalho aí, 230 graus Celsius, em um frasco fechado. Vejam, nesse caso, o ponto-chave foi essa conversão do alfa a beta, alfa-espodumênio para beta-espodumênio por ação da radiação micro-ondas, e a possibilidade de um ataque químico mais facilitado dessa fase cristalográfica. E com isso, diminuindo os volumes de reagentes e até mesmo evitando o uso de HF e substituindo o HF pelo fluoreto de amônio, né? Então, isso eu penso também são trabalhos que vão mostrando como que pode, né, evoluir essas digestões de amostras inorgânicas importantes e tão críticas quanto esses minerais para lítio. Esse trabalho também gerou uma nota técnica no Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Essa nota técnica traz a discussão, então, sobre esses ciclos de digestão para esse tipo de amostra. Como eu disse, 60 minutos, mas isso é mais curto do que o que havia até então. A possibilidade de usar menor volumes de reagentes e a necessidade de altas temperaturas, mas altas temperaturas sem que ocorra nada crítico, considerando segurança.
tá? E, nesse caso, foi publicado não só o Alpes Spudômenio, mas também tem um outro tipo de material nesse trabalho, uma nota técnica no Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Se pensarmos também no fluxograma, eu tendo a ter um olhar diferente para as amostras inorgânicas. Vejam, o mesmo fluxograma. Então, a amostra inorgânica, os reagentes químicos, e aqui nós temos que pensar com muito cuidado quais seriam esses reagentes químicos, a seleção do frasco reacional e dos rotores, pensando na temperatura de trabalho e a pressão máxima que nós teremos desenvolvido nesse sistema, e o ciclo de aquecimento. A digestão e, eventualmente, uma solução que pode ou não ser uma solução completa, aí a gente tem que estudar o problema, como foi mostrado com aquela questão dos medicamentos. Se não atingirmos uma digestão eficiente, a visão é que nós voltaríamos a refletir sobre a escolha dos reagentes. Se realmente aqueles reagentes são adequados e se realmente os volumes de reagentes usados são suficientes para que a digestão ocorra. Temperatura, sim, claro que temperatura continua sendo importante, né? Mas tendo a temperatura máxima, aí o que nós precisamos pensar de forma muito crítica é se os reagentes atendem o que precisamos. Vejam que, já atendendo aquela discussão sobre química verde, né, e no contexto do que foi apresentado, eu diria que cada vez mais nós temos que fazer essa parceria entre análise de traços e química verde. Entre o que nós temos, o que nós necessitamos, o que nós queremos, e como tudo isso se encontra para termos procedimentos que são efetivos, mas que também trazem um compromisso com aspectos da química verde. Naquela revisão de 2017, que eu mostrei logo no início, uma tabelinha com alguns trabalhos citados, também foi apresentada essa figura. E nesta figura é mencionado que, vejam, se nós pensarmos em digestões em frascos abertos, digestões em frascos fechados, digestões usando os reagentes diluídos em frascos fechados, ou mesmo com oxigênio junto com ácido nítrico, ou peróxido de hidrogênio junto com ácido nítrico, que é bastante comum, ou associar outro tipo de radiação, como ultravioleta, por exemplo. Aqui no extremo, nós temos um procedimento muito bem desenvolvido, muito bem estabelecido, que são os procedimentos de combustão induzido por micro-ondas. E a ideia, a proposta, né, a visão deste trabalho, nesta figura, é que quanto mais caminharmos nessa direção, à esquerda, da direita para a esquerda, mais temos procedimentos que atendem a aspectos verdes, no sentido de que menos reagentes são necessários, menos resíduos são gerados, é possível ter digeridos com baixos carbonos residuais e acidez residual, é possível controlar a questão de interferência matricial, sem perdas e contaminações, e sempre aquela questão de segurança e facilidade de uso. Mas vejam que esta figura e esse artigo surge antes das métricas para avaliar procedimentos de digestão de amostra. Então, é interessante ver como essas métricas que surgiram comprovam ou não o que está colocado nessa figura em função das experiências dos autores. E nós vamos ver que, sim, realmente existe um aumento do grau verde do procedimento se nós caminharmos aqui da direita para a esquerda. Esse é um trabalho bastante importante no Trends in Analytical Chemistry. Aí estão os autores, isso foi publicado há 3 anos, e os 10 princípios do preparo de amostra verde. Vejam, então, a ideia de que, se possível, in situ, o preparo de amostra deveria ser in situ. Isso, em geral, não é assim, né? Então, o rostinho vermelho aqui, não feliz. A questão de uso de reagentes seguros, solventes, se for o caso. A questão de, se possível, reutilizar e usar materiais que são recicláveis, por exemplo, na questão dos frascos de digestões, minimizar a geração de resíduos, minimizar o volume, a massa de amostra, o volume de amostra, a quantidade de reagentes e os insumos que utilizamos para uma determinada digestão, maximizar o número de amostras digeridas simultaneamente, integrar as etapas e junto com essa integração de etapas, aumentar a automação do procedimento. Nós temos equipamentos que já possibilitam um significativo grau de mecanização ou automatização. Minimizar o consumo de amostra,
o consumo de energia, e isso está relacionado com quantas amostras nós conseguimos tratar simultaneamente e também com qual é a temperatura máxima, quanto tempo vai ser aquecido. E o método instrumental utilizado para a digestão, para as medições, e a ideia dos autores é que utilizemos um método instrumental que atenda aos critérios de uma química verde. Eu diria que isso ainda é bastante complexo de pensar e de discutir, e que garanta a segurança do operador, né? Então, os 10 princípios. Com base nesses 10 princípios, foi proposto neste mesmo ano o AgriPrep. Então, esse AgriPrep é uma métrica bastante aceita para avaliar procedimentos de amostra. Eu dei uma olhadinha só para ver, e esse artigo de 2022 já tem mais de 1.000 citações. Então, realmente, dentre as métricas que foram apresentadas, essa, voltada especificamente à questão do preparo de amostra, aparentemente tem sido bastante aceita, com base naqueles 10 princípios mostrados no slide anterior. Recentemente, o grupo espanhol, Francisco Pena Pereira, o grupo do professor Francisco Pena Pereira, que tem participado de todos esses desenvolvimentos, recentemente, neste ano, ele publica um trabalho avaliando como que o AgriPrep se aplica para procedimentos de digestão assistidos por radiação micro-ondas. O que eles fazem nesse trabalho é aplicar para 38, o AgriPrep, né, essa métrica, para 38 procedimentos de digestão de alimentos propostos na literatura e analisar o score obtido, né, qual foi a pontuação obtida para cada um desses procedimentos. Claro que nós não temos tempo de discutir esses procedimentos, mas fica a recomendação da sugestão, a recomendação de leitura desse artigo, mas vejam algumas observações para amostras de leite. Então, eu selecionei algumas referências citadas por esses autores para amostras de leite. Vejam que o primeiro, quanto mais alto este número, a pontuação no AgriPrep, tanto melhor o grau verde do procedimento. Vejam que o primeiro procedimento é simplesmente o uso de ácido nítrico, um tempo de digestão de 40 minutos. Aqui, só para ter uma ideia, o teor de carbono residual. Isso levou a pontuação de 0,33. Se a mesma amostra é tratada com ácido nítrico 2 mol por litro e pressurizando o frasco com oxigênio, ligeiramente mais curto o ciclo de aquecimento, isso leva a 0,39. Aquele trabalho feito na Coreia do Sul, onde nós temos a digestão com 0 mol por litro de ácido nítrico e 2 mililitros de peróxido de hidrogênio, isso levando a 0,41 a pontuação, então vai melhorando. Aqui um trabalho usando simplesmente peróxido de hidrogênio, que também foi comentado em uma outra tabela, vejam que é o score, a pontuação mais alta, 0,47, e este aqui um trabalho com base no combustão induzida por micro-ondas. E nessa combustão induzida por micro-ondas também, vejam, 0,42 de pontuação. Então, sim, se nós pensarmos naquela figura mostrada para aquela revisão do JAS, nós realmente temos uma melhoria quando nós migramos no sentido à esquerda, da direita para a esquerda, em termos de procedimento e grau verde desse procedimento. Como eu disse, isso havia sido proposto antes dessas métricas. Então, sim, as experiências dos autores levaram a uma figura que realmente é o que a análise mostra com base no AgriPrep. Vejam, neste trabalho publicado recentemente, os autores fazem alguma crítica e apontam algumas necessidades de evolução, considerando o que eles observaram para esses 38 procedimentos. E aí eles apontaram a necessidade de reduzir o tempo de digestão, a necessidade de aumentar o grau de automação dos procedimentos, diminuir o envolvimento do analista, a redução do volume de reagentes, a substituição de reagentes e, se possível, aquela ideia de recuperar os reagentes. Tá? Então, eu diria que são trabalhos que, para quem está pensando em toda essa questão de química verde e em preparo de amostras, eu diria que são trabalhos bastante interessantes e que trazem, na minha opinião, o que devemos pensar hoje em dia. E um último trabalho que eu gostaria de apontar é um trabalho
que tive a oportunidade de colaborar recentemente com o time da Milestone, na Itália. Esse trabalho foi publicado agora em outubro. E o que esse trabalho propõe é uma métrica, mas dedicada a preparo de amostra, mas a preparo de amostras assistido por radiação micro-ondas. O AgriPrep não é dedicado, ele é dedicado a preparo de amostras, mas não dedicado simplesmente aos procedimentos assistidos por radiação micro-ondas. Essa métrica, GreenPrep Microwave Score, é dedicada a micro-ondas. Então, tudo o que foi pensado dentro da pontuação foi pensado em termos de características de procedimentos de digestão assistidos por radiação micro-ondas. Uma outra característica também desta métrica é que procurou-se pensar, procurou-se refletir sobre todo o ciclo de preparo da amostra, né? Desde os reagentes que são usados e eventualmente purificados, até como esses reagentes são manipulados, qual é o volume desses reagentes. Então, parte da ideia é que, além de refletir sobre os procedimentos assistidos por radiação micro-ondas, a ideia também foi pensar em todo o ciclo de preparo de amostras. Nesse contexto, foram selecionadas 17 variáveis. Eu não vou discutir em detalhes isso aqui para que não se torne pesado, mas isso está tudo colocado em tabelas no artigo. E a ideia são variáveis químicas do procedimento, variáveis tecnológicas e a questão do fluxo de trabalho e automação, né? E aí nós temos variáveis selecionadas do ponto de vista químico em termos de reagentes e a segurança desses reagentes, solventes, qual é o volume de reagentes críticos e mesmo desses reagentes não tão críticos, qual é a quantidade de amostra para que tenhamos sucesso na posterior determinação, que concentração de reagentes é necessária, qual é o volume de resíduos gerados. Quando pensamos nas variáveis mais relacionadas com tecnologia, qual é a vida útil dos vasos, se esses vasos, se esses frascos são recicláveis ou não, qual é o material que esses frascos foram construídos, se existe a geração de gases durante a digestão de amostra, a temperatura de digestão, o aquecimento e o quanto se consome de energia por amostra. Tá? Em termos de workflow, em termos de fluxo total, nós temos a questão da reciclagem e reuso de reagentes, nós temos a intervenção humana em operações críticas, a facilidade de utilização e, no final, acho que é algo que a gente tem que pensar, porque frequentemente isso envolve um volume de reagentes grandes, a questão da limpeza desses reagentes. Vejam, uma outra forma de olhar, uma figura mais como se fosse um graphical abstract. Então, as variáveis químicas, as variáveis tecnológicas, o fluxo de trabalho, né? Então, tipo de ácido, volume de ácido, concentrações de ácidos, a vida útil desses ácidos, a temperatura de digestão, o consumo de energia, como esses reagentes são manipulados, como esses frascos são limpos, qual é a segurança de todo o procedimento, e a ideia da pontuação, onde a gente parte de um sistema com baixa sustentabilidade e caminha ao estabelecer condições adequadas para um sistema de alta confiabilidade, alta sustentabilidade. Então, isso é o que essa métrica pensa. Em detalhes, o que aparece nessas tabelas que eu citei, aí tem os parâmetros quantitativos de como cada valor desse foi avaliado, mas é a ideia de a produção desses reagentes, as propriedades químicas e físicas desses reagentes, o tempo de vida do equipamento, dos frascos e dos sensores de temperatura e de pressão, qual é a quantidade de amostra necessária, qual a massa, volume e concentração dos reagentes, se é necessário o uso de reagentes especiais, qual a energia consumida, e tem tabelas mostrando isso para diferentes situações, diferentes formas de micro-ondas, quais são as condições reacionais, considerando temperatura, pressão e tempo, e, portanto, segurança do procedimento, se existe a geração de produtos reativos e perigosos, o volume e toxicidade de gases gerados, os riscos para o analista e meio ambiente, volume de resíduos gerados e a questão da reciclagem e, como foi comentado, o reuso dos reagentes. Então, tudo isso está abordado nessas métricas e tudo isso está abordado nessa pontuação gerada a partir dessas variáveis químicas, tecnológicas e do fluxo de trabalho.
Quando pensamos no preparo de amostra ideal, e já fazendo alguns comentários finais, vejam, necessariamente eles precisam ser seguros, eles precisam ser fáceis de utilizar, e cada vez mais sempre pensar ao atendimento da química verde. Então, esses são parâmetros que eu diria que cada vez mais temos que considerar. Uma alta frequência de amostras, a recuperação dos analitos, né, portanto, a exatidão das medidas, a massa de amostra, idealmente trabalhando com massas de amostra suficientemente representativas, e claro, né, para que a análise tenha confiabilidade, e também seja possível a determinação posterior, considerando diluição e tudo mais. E, sim, gerando digeridos de alta qualidade e compatíveis com o controle dos brancos analíticos. O que se entende é que cada vez mais os procedimentos assistidos por radiação micro-ondas naquele artigo, naquele capítulo da enciclopédia que o professor Marco Aurélio citou na apresentação no início, aparece essa imagem na conclusão, onde é considerado quais seriam os procedimentos mais estabelecidos, onde existe espaço para aperfeiçoamento e quais são as estratégias que estão sendo e poderiam ser mais investigadas e trazem perspectivas interessantes. Então, entre os bens estabelecidos, a digestão de amostras orgânicas, a extração assistida por micro-ondas e a combustão induzida por micro-ondas. Entre as necessidades ou espaços para aperfeiçoamentos, a questão dos materiais inorgânicos, o número de amostras tratadas simultaneamente e as aplicações em fluxo, isso ainda tem sido pouco, em alguns momentos surge algo, em alguns momentos menos, isso ainda não tem sido tão sistemático na literatura, e sempre pensar no volume de amostra que está sendo tratada, em termos de detectabilidade. E aqui as alternativas, né, as estratégias que estão sendo investigadas e trazem perspectivas interessantes, a combinação de diferentes energias, né, então micro-ondas com ultravioleta, micro-ondas com ultrassom e micro-ondas com infravermelho. Nós temos grupos brasileiros, grupos em diferentes países trabalhando com essas alternativas, né, então certamente isso traz perspectivas interessantes. Eu espero ter deixado algumas ideias e gostaria de fechar com esta citação deste livro, que é um livro de entrevistas. Este livro foi publicado em 2021, e é um livro de entrevistas com vencedores de prêmio Nobel. E essa é a entrevista, se eu não me engano, é a entrevista que inclusive abre o livro com o Roald Hoffmann, e ele diz o seguinte, que cientistas, nas próximas 5 décadas, que eles não pensarão simplesmente em como tornar, por exemplo, uma fibra mais forte, mas o ponto-chave é como tornar essa fibra mais forte sem que isso traga implicações para o ambiente, sem isso traga poluição e sem que isso traga complicações, claro, para seres humanos vivendo nesse ambiente, né? Seres vivos vivendo nesse ambiente, claro. Então, claro, o próprio impacto sobre o ambiente em si. Então, sim, cada vez mais entendo que nós tenhamos que pensar isso, e isso é uma preocupação cada vez maior dentro de toda essa questão de preparo de amostras. Essa é a mensagem final, espero que tenha sido útil, agradeço muito todos que demonstraram interesse e puderam participar. Não é uma época fácil, como eu disse no início, né? É uma correria danada este mês e já estamos a uma semana das festividades, mas certamente sou muito agradecido a todos que puderam participar e estão aqui conosco. Assim como eu agradeço ao convite do professor Marco Aurélio, ao convite do Luiz Bravo e todo o apoio para esta apresentação. Espero que tenha sido claro e agradeço muito pela atenção. Muito obrigado.